Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou falar desse livro aqui, ó. Eu não sei porque eu não comecei a ler esse livro antes. Inteligência Humilhada, de Jonas Madureira, tá? Esse livro aqui é muito bom. Trouxe muita esclarecimento para mim, abriu muita mente em relação à necessidade desse conceito na vida prática do cristão. Então, esse livro eu acho que é muito interessante. Ele começa com várias pessoas, né? Franklin Ferreira, Augusto Nicodemos, pessoas de nome no país na área de teologia, Luiz Saião, Guilherme Carvalho, Ronaldo Lidório, Norma Braga, Gaspar de Souza, muita gente boa comentando o livro. Eu achei muito bonita a dedicatória dele, que ele dedica esse livro ao Russell Shedd em memória, né? Um homem que serviu a Deus na nossa nação, um homem que se entregou realmente a sua vida para trazer ensino a pastores. Ele cuidou de muitos pastores e Russell Shedd é quem faz o prefácio do livro também, e ele traz uma ideia bem interessante do conceito da inteligência. O conceito de inteligência humilhada melhor se enquadra na perspectiva monergista, uma vez que não temos a capacidade de pensar corretamente sobre Deus sem o seu auxílio. Então o livro ele vai girar nesse tema aí, de pensar sobre Deus, de nós não conseguimos por nós mesmos. E aí ele começa a relatar essas questões. Na introdução, ele traz o pano de fundo para a leitura do livro. Ele já pergunta como sabemos que Deus existe. E ele começa a relacionar com, se uma pessoa disser que existe o 2 mais 2 é 4, não vai ter muito poucas pessoas que vão dizer que isso não é verdade. Então, para o homem comum raciocinar dessa maneira é fácil, que existe uma verdade nesse sentido, que ela é absoluta. Mas as perguntas que os homens fazem não são em relação a isso. As perguntas que os homens fazem são questões da vida. Então, sobre a existência de Deus, sobre o sentido da vida. Então, essa do 2 mais 2 mais 4 é um argumento lógico, é um argumento que é fácil de compreensão. Ele começa a trazer pensamentos sobre, será que o homem pode então negar a existência de Deus? Em Salmos 14:1, o insensato diz no seu coração, Deus não existe. Então, como é que nós podemos falar sobre, ter a certeza que ele existe? Aonde é que nós podemos buscar essa certeza? Então, na introdução do livro, ele responde na palavra de Deus. E isso, quando eu lia, isso foi me causando um certo... Tá, mas isso aí é muito simples. Foi engraçado que ele já continua. Olha, se você achou que isso é uma resposta muito simplista e tudo mais, esse livro é para você. Porque talvez você está querendo racionalizar mais. E também, se você diz, não, é isso mesmo, é na palavra de Deus, a gente tem que ter fé, a gente não precisa ter razão nenhuma, a gente tem que ter fé e não precisa saber mais de nada. E ele diz, não, esse livro também é para você. E justamente esses dois tipos de pensamentos sobre a realidade de Deus, que existem na verdade. Eu preciso de evidências, de provas e tudo mais, e o outro está dizendo assim, não, é verdade, só fé, porque a fé eu não preciso ter certeza de nada, e é só isso aí. Então, a coisa que não pode acontecer é o sacrifício do intelecto em detrimento da fé. Então, por causa da fé, a gente não pode sacrificar o intelecto. E ele começa a refletir sobre isso. E aí, no final da introdução, ele traz uma reflexão sobre pastores serem teólogos. Existe uma grande falta de pastores que trazem realmente estudos consistentes, fiéis à palavra de Deus, porque entrou-se muito numa questão de autoajuda. Isso aqui eu estou dando comentários em cima do que ele fala, tá? Então, ele fala sobre a questão da necessidade de pastores serem teológicos. Então, mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. Ele fala justamente disso. E eu estava pensando sobre isso, que existem dois extremos em relação a esse pensamento. Um extremo é de que, não, o pastor tem que ter o cheiro de ovelha. E isso é verdade. O pastor precisa estar visitando, ele precisa estar acolhendo a igreja, discipulando, cuidando, disciplinando, cuidando e fazendo todas essas questões. Só que muitas vezes, por causa do fideísmo, que a gente vai ver no primeiro capítulo, eles dizem, não, eu não preciso estudar teologia porque é só minha fé, é só fé no Senhor.
E o outro lado é só pastores cultos, pastores intelectuais, que não tem nenhum relacionamento com a igreja. Então, são dois extremos que precisa ser lutado contra realmente. Então, pastores precisam ter o quê? O cheiro de ovelha, buscar estar perto do seu povo, mas com coração piedoso, temente a Deus e estudando muito a palavra. O capítulo 1 tem realmente esse título, né? A teologia diante de Deus. E ele, nos primeiros subtópicos, ele já joga a pergunta: fideísmo ou racionalismo? Então ele já inicia definindo o que é isso, o que é fideísmo e o que é racionalismo. Então a ideia de fideísmo tem a ver com negação. Fide vem de fé, né? E essa definição de negação. Então, na verdade, é a impotência da razão. O que está querendo dizer é isso. O fideísmo é que a razão não é importante ou não é relevante, porque o que eu preciso é somente crer. Por outro lado, ele consegue definir rapidamente o que é o racionalismo. Racionalismo, ele tem a ver com razão. Então, a fé não é necessária para o conhecimento. A fé é algo de foro íntimo. A fé é algo subjetivo, então não tem como a gente mensurar, não tem como raciocinar, não tem como trazer para a razão. Então, ela não deve ser considerada. Então, nós temos dois extremos aí. Mas, então, qual é o conceito do livro? Da inteligência humilhada. Nós temos duas porções radicais e nós temos o conceito de inteligência humilhada, que é justamente a consciência da humilhação da razão que nos faz conhecer o papel fundamental da fé. Então, a razão não precisa morrer, ela precisa dobrar os joelhos, e o autor fala isso. Deus não nos resgatou para que nós estejamos somente com uma fé cega, sem refletir, sem raciocinar, sem estudar, mas essa razão ela precisa se dobrar diante da grandeza, e o capítulo ele vai continuar falando um pouquinho sobre isso, do conhecimento, de onde se parte o conhecimento. Então, o que é que faz um teólogo inteligente? Ele diz que é a oração. A oração torna esse teólogo inteligente. A orar, ele oferece um testemunho da sua piedade. É possível ser inteligente e ao mesmo tempo piedoso. E aí o próximo subtópico fala da teologia na segunda pessoa, que esse material, o Jonas Madureira já deixa claro, gente, isso não é um assunto novo, eu não estou criando nada aqui, eu estou caminhando nos ombros de grandes teólogos, como Agostinho, e ele fala nessa segunda parte aqui das confissões de Agostinho. E aí as confissões de Agostinho, a leitura que se tem é que Agostinho ele faz uma reflexão sobre o que Agostinho escreveu para Deus. Agostinho está escrevendo para Deus sobre ele, mas Deus não precisa ler aquilo que ele escreveu, porque antes que a sua palavra saísse da boca, o Senhor já conhecia, como diz em Salmos. Salmo 139, 4. Mas ele escreveu para que homens lessem da sua história e fossem iluminados com isso, e fossem abençoados com essa história e trouxessem uma piedade diante do Senhor. E não é assim que a nossa oração acontece, né? Ele continua dizendo, a nossa oração acontece. Deus já sabia o que a gente ia falar, mas nós falamos diante de pessoas e nós proclamamos diante de pessoas aquilo que Deus já sabe que vai acontecer, mas ela vem nos transformar também. Evagrio diz que a oração é uma conversa da inteligência com Deus. A gente vai submetendo isso a Deus. E aí depois ele continua com conhecer-te, ó conhecedor de mim. E ele volta às confissões de Agostinho. Agostinho, muitos teólogos que comentam sobre as suas confissões falam da sua relação com as Escrituras. E ele menciona aqui no livro também. Ele relaciona muito do que ele fala nas confissões com as Escrituras. E uma parte que ele fala é aquela questão de 1 Coríntios 13, 12, que em parte eu via como no espelho, né? Em parte, deixa eu ver se eu acho aqui. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. E aí a conversa que o autor tem com a gente sobre essa questão do espelho é que muita gente não consegue entender essa questão que ele fala de modo obscuro, porque agora vemos como espelho de um modo obscuro, porque na época de Paulo e Agostinho, o espelho para eles tinha só algumas vezes era ou na água ou um pedaço de metal
que eles viam aquela coisa obscura, mas assim, era o que tinha, então eles utilizavam. Então, a relação de espelho que tinha antigamente é bem diferente da que a gente tem hoje. E nessa reflexão sobre o espelho, ele fala da incapacidade de conhecer a Deus plenamente, que o homem não tem. Deus conhece a gente face a face, mas nós não nos conhecemos face a face. Nós precisamos de uma mediação. E essa questão da mediação é que humilha, né, a nossa inteligência, humilha a nossa razão. Nós não temos poder em nós mesmos de conhecer a realidade. E daí ele continua falando da humildade arrogante, que ele pega uma história do Rubem Alves, quando ele fala um argumento contra a exclusividade religiosa. E aí ele fala aquela história dos 5 cegos e o elefante. Não sei se você conhece essa história, que tinha 5 cegos e eles queriam saber o que era um elefante, eles não conseguiam ver, obviamente, cegos. E aí passava um domador de elefantes e parava o elefante que eles queriam conhecer, e cada um pegava numa parte do elefante. Um pegava no rabo, outro pegava na pata, outro pegava na tromba, outro pegava nas orelhas. E depois que o cara ia embora com o elefante, os cegos diziam: nossa, que legal, conheci um elefante, olha, ele parece uma cobra. O outro: não, ele parece um tronco. Por quê? Porque ele estava na perspectiva da pata, o outro estava na perspectiva do rabo. E ele estava dizendo assim, a crítica de Rubem Alves é que todas as religiões vendo uma perspectiva da realidade, mas está todo mundo dizendo que a sua é verdadeira. E aí, o que o autor traz em relação a essa crítica é que você observa que quem conta a história é uma pessoa que vê. Então, por ser uma pessoa que vê, ele traz a perspectiva que a visão dele é a correta. E aí a parte que eu gostei foi quando ele diz isso, que essa visão dessa história é uma visão arrogante. Ela é uma falsa humildade. Ela mostra que essa crítica dele, esse argumento, é um argumento que ele tem a visão do que é correto e as religiões não têm. As pessoas não têm essa visão da realidade, e a pessoa que está trazendo essa visão é uma pessoa que está trazendo uma visão da realidade de forma arrogante, porque para ela, né, ele é que tem a visão certa. E existem cristãos arrogantes por não considerar as limitações humanas diante da compreensão da realidade. Realmente, o homem é limitado, e os cristãos às vezes querem ser arrogantes em relação a isso por não considerar essa questão. E aí é onde a gente vê uma conversa que ele tem sobre a questão de perspectivas. Algumas são válidas e outras não, mas existem multiformes perspectivas, pessoas de várias perspectivas diferentes. E o que C.S. Lewis, ele dá uma citação de C.S. Lewis: se você é um cristão, você não precisa crer em tudo nas demais religiões, que tudo nas demais religiões é errado. Se você é ateu, então sim, você tem que crer que o ponto central de todas as religiões do mundo não passa de um enorme engano. Contudo, o cristão tem de admitir que nos pontos em que o cristianismo diverge de outras religiões, ele é verdadeiro e as outras religiões são falsas. É como em aritmética, há somente uma resposta certa para uma soma, e as outras estão erradas, mas algumas das respostas erradas estão muito mais próximas da certa do que outras. E aí ele vai lá na frente falando: o que estamos dizendo é que existem múltiplas perspectivas, algumas válidas e outras não. Isso é importante. Daí ele continua falando da condição da humilhação, né? A postura do teólogo. O teólogo precisa estar sempre com temor e humildade. Corandel de Agostinho, ele fala sobre diante da face de Deus todo momento. Tá? O problema teológico com um fim em si mesmo gera jovens teólogos cheios de si. E quantas vezes a gente vê jovens teólogos cheios de si que isso possivelmente pode afastar pessoas da teologia e começam a ficar somente dizendo, crendo no fideísmo, né? Ah, não, vou só crer em Deus porque esse negócio de teologia, da razão, não dá certo. Aí começa a interpretar a Bíblia errada, dizendo que a letra mata, e começa a viajar nessas questões, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? A autoabsorção narcisista. E aí ele começa a falar das questões dos tolos, né? A partir desse princípio do problema teológico, da questão da falta de temor e humildade, que é importante temor e humildade, mas ele fala que existem muitas mensagens que são centradas no eu, centradas no homem, que o mensageiro só quer mostrar o quanto ele sabe. Então são tolos massageadores de ego, eles não estão interessados
em compartilhar, eles estão interessados em ser reconhecidos, eles não estão interessados em entender sobre o assunto, eles estão interessados em mostrar somente quem eles são, né? Ver no próprio espelho. Em Provérbios 18, diz que o tolo não tem prazer no entendimento, então ele não vai querer entender, tá? Ele quer somente admirar a si mesmo, e isso é importante. Aí ele a partir dessa construção que ele vem fazendo, ele entra num lance, numa parte muito interessante, que é justamente do tolo e as sombras da caverna, onde ele entra falando do mito da caverna de Platão. Platão narrando, né, descrevendo a conversa de Sócrates com o jovem Glauco, e eles falam como as pessoas alcançam o entendimento. E para elas alcançarem, elas precisam ser libertas. E aí tem toda aquela história do mito da caverna, não sei se você conhece, né? Que tem as pessoas que estão amarradas com os pescoços, as pernas e tudo mais, e atrás, né, tem uma projeção de luz e eles veem as sombras, esses animais, formas. Só que essas pessoas que estão amarradas há muito tempo, elas estão vendo lá somente as projeções, e eles crescem lá, elas passam muito tempo, e isso é a realidade para elas. E aí ele começa a refletir sobre o que aconteceria se assim uma dessas pessoas se soltasse. Primeiro ia ser muita dor. Essa pessoa há muito tempo presa ia sentir dor para se locomover, mas em pouco tempo ela ia querer conhecer sobre a caverna. E aí ela provavelmente ia sair, ver o foco de luz, ver que na verdade a realidade daquelas coisas que eles estavam vendo não eram sombras apenas, mas tinham coisas que estavam sendo projetadas. E essa pessoa queria voltar para contar para as outras pessoas que estavam amarradas não estavam na situação dessa pessoa que estava solta, ia começar a ridicularizar, a zombar, e se essa pessoa continuasse a insistir, o que ia acabar é que as que estavam presas iam tentar matar ela por não concordarem com a visão que ela estava tendo. Então, ele fala sobre a questão de como é que se adquire o conhecimento. Para o platonismo, o homem vai se libertar para ter esse conhecimento a partir de si mesmo, né? Ele tem que ter essa autorreflexão, ele tem que voltar-se a si mesmo. É o próprio homem que se liberta, é o próprio homem que tem essa reflexão de si mesmo. E aí é onde entra a questão, porque ele fala dessa questão do platonismo e ele entra, né, o autor começa a falar sobre o cristianismo. A perspectiva do cristianismo, o homem não tem como se libertar. O homem não tem essa capacidade. Precisa de alguém de fora, precisa de uma força transcendente. Que a gente claramente consegue ver a realidade do evangelho aqui. O homem não tem, o homem é incapaz de por si só se libertar. E a única parte do homem, né, que ele fala da questão da libertação, da dupla libertação, do pelo conhecimento e para o conhecimento, o que pode libertar esse homem, na perspectiva do cristianismo, é o evangelho. É um ser, né? Deus, vem de Deus essa libertação. Então é o Espírito que liberta o tolo e o coloca diante de Deus. A função do tolo diante de Deus, a função desse homem que não tem a libertação, que não tem o conhecimento, é ouvir. Então, não vem do conhecimento de seminário, não vem do conhecimento da universidade, de laboratórios, não tem como. Somente Deus pode dar essa libertação. O Deus que é a voz que criou tudo do nada, né, do ex nihilo, ele criou tudo do nada. Diante de Deus, toda a inteligência criada está sob a condição da humilhação. Nenhum louvor cabe ao tolo pelo conhecimento da verdade, porque na verdade esse conhecimento adquirido, essa liberdade que ele conseguiu, foi somente por causa de Deus. Então, esse capítulo me trouxe assim a fazer uma oração. Eu orei, né, a Deus, pedindo a Deus graça para que eu seja sempre humilde, para que eu sempre reconheça a grandeza dele, para que eu sempre possa dar louvor a ele em tudo, e que tudo seja sobre o Senhor, sobre a glória dele, e que eu não seja tolo, mas que eu use o conhecimento e que eu use a teologia, aquilo que eu possa trazer de conhecimento para a glória dele, e com piedade, com o joelho no chão, dobrando essa razão para a grandeza de quem Deus é e para a majestade de quem ele é. Então, continua comigo, tá? A gente vai falar mais sobre os próximos capítulos do livro. Espero que isso que eu falei te empolgue para ler o livro, que com certeza a explicação do autor é bem, né, mais elaborada do que
o meu vídeo aqui. O meu vídeo aqui, eu tenho interesse de digerir mais esses assuntos, então a gente faz esses vídeos para internalizar mais. Não sei se você sabe, mas a gente aprende 95% do que a gente ensina. Então, uma das formas que a gente adquire sabedoria ensinando, e eu quero que esses vídeos daqui que eu faço nesse canal seja para isso, seja para que eu, com humildade, aprenda esses conteúdos, que eu possa transmitir para mais pessoas e mais pessoas possam compartilhar disso aí, tá bom? Deus abençoe vocês, gente, e a gente se encontra no próximo vídeo. Não percam. Valeu!